brasileiros estão se casando menos e se divorciando mais. A união, que durava em média 17 anos, agora fica em torno de 14. Os dados são do Registro Civil do IBGE e foram divulgados no final do ano passado. Mostram uma mudança nos relacionamentos que pode afetar e muito os frutos desta união. Como ficam os filhos quando os pais se separam? Quem pode ser responsável pela guarda e o que pode levar à perda deste direito? É o que vamos falar no programa Artigo 5º de hoje. A nossa Constituição determina que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Para falar sobre direitos e obrigações no cuidado com os filhos, eu converso com Renata Vilas Boas, advogada de Direito de Família, e com Luiz Otávio Teles Assunção, doutor em Sociologia. Obrigada por aceitarem o nosso convite. Doutor Luiz Otávio, antes de falar da guarda dos filhos, eu queria falar aí dessa mudança nos relacionamentos. Menos casamento, mais divórcio. O que explica isso? Isso não é caso de Brasil, isso é caso mundial. As sociedades modernas, elas são profundamente individualistas. As pessoas se relacionam, as pessoas estão próximas fisicamente, estão próximas no shopping, estão próximas no metrô, estão próximas no dia a dia, mas elas não têm uma interação social, uma interação cultural, elas não se conhecem, elas têm uma fragmentação de identidade muito grande. Em determinado local você é uma pessoa em casa, uma pessoa no trabalho, uma pessoa na escola, uma pessoa na rua. Enfim, diferentes espaços sociais, o que gera uma instabilidade muito grande, uma dificuldade de aprofundamento de relações muito intensa. Isso gera. É como se a gente dissesse, existe uma grande multidão junta nas sociedades modernas, nas grandes cidades, mas as pessoas estão profundamente solitárias. Você não conhece nem o vizinho que está do seu lado. Você não conhece as pessoas que estão sentadas contigo no metrô, as pessoas que estão sentadas contigo na escola. Você não tem essa interação. E tem uma aproximação física, mas não tem uma aproximação cultural e social. Isso vai afetar profundamente a relação entre os casais e vai afetar muito mais ainda a relação com os filhos. Pois é, falando dos filhos, doutora Renata, a gente sabe que quando há o divórcio filho menor, tem aí a disputa de guarda. Que tipo de guarda existe hoje no Brasil? Bom, previsto no Código Civil são apenas duas espécies de guarda. A gente fala em guarda unilateral e a guarda compartilhada. Na guarda unilateral, um dos genitores passa a ser responsável por tomada de decisão, ao passo que na guarda compartilhada isso é feito em comum. E é sempre bom também que isso seja determinado ali legalmente para não ter problemas, né? Não basta um acordo entre o pai e a mãe, né? Se os dois estão fazendo um acordo, busquem o judiciário para homologar esse acordo, para garantir a todos os envolvidos que mais na frente não dê problema. E estes números que a gente acabou de falar refletem também mudanças na vida dos filhos. A boa notícia é que o regime de guarda compartilhada vem aumentando desde 2014, quando foi sancionada a lei que prevê a aplicação desta modalidade como prioritária, quando tanto a mãe quanto o pai estiverem aptos a cuidar dos filhos. Vamos conferir aqui. Quando o casal se separa, quem é que fica com os filhos? A guarda pode ser unilateral ou compartilhada. No Brasil, na maioria dos casos, esta responsabilidade ainda fica com a mãe. Mas o número de registros de guarda compartilhada quase triplicou desde que entrou em vigor a Lei 13.058, que dá prioridade a esta modalidade se pai e mãe estiverem aptos a cuidar dos filhos. Entre 2014 e 2017, a guarda compartilhada passou de 7,5% para 20,9%, de acordo com as estatísticas do Registro Civil do IBGE. Os estados com os maiores índices de compartilhamento da guarda foram Espírito Santo, Bahia e Amazonas. Entre as capitais, os maiores percentuais foram registrados em Vitória, Curitiba e Salvador. E esse número pode ser ainda maior, já que as informações utilizadas na pesquisa levam em consideração apenas os casos registrados em cartórios, tabelionatos e varas de família. Doutora Renata, essa determinação de priorizar a guarda compartilhada é uma importante inovação? Ela é importante e ela é sentida na sociedade mais ou menos. O que acontece? Dentro da ideia de uma família tradicional, quando eu volto um pouco no tempo, eu visualizo sempre um deles se tornando responsável pelas decisões com relação aos seus filhos, né? Tanto é que a criança sabe a quem tem que pedir, né? Ah, não, pede para o seu pai, sua mãe é que decide. Então, dentro de uma família, você já tinha essa diferenciação. Quando você veio com a ideia da guarda compartilhada e que a origem dela é mesmo o princípio da igualdade entre os cônjuges, essa tomada de decisão passa a ter que ser dos dois. Se na família tradicional eu já não tinha isso, então imagina quando eu tenho aí um divórcio, eu tenho uma ruptura de um relacionamento, como é que fica?
Mas, para a criança, isso é fundamental, porque passa a ser duas pessoas pensando no que é melhor para essa criança. Doutor Luiz Otávio, para a criança, o que é melhor? A complexidade é muito grande e eu não sei até que ponto uma criança ela é capaz de gerir, de perceber, de conseguir identificar muito bem essas diferenças de papéis, essas mudanças de papéis cotidianos, essas fragilidades dos laços, como que isso vai refletir na criança? Como é que a criança vai conseguir, até inclusive se pensar, a relação com o pai e com a mãe, ela é uma relação muito provisória. Quantos pais e mães não saem de casa cedo? Enquanto a criança final de semana, ou fala, hoje é muito comum você conversar com filhos pelo WhatsApp. Essa relação, essa convivência diária, a própria autoridade do pai e da mãe sobre uma pessoa que você não vê. Nesse momento, onde é que estão os filhos? Estão convivendo com quem? Estão se relacionando com quem? Isso é sociedade moderna. Isso é uma sociedade que você não conhece as pessoas. E a criança, essa lacuna, esse vazio, essa fragilidade, isso está presente. E para uma criança que ainda está numa fase de formação, isso é muito delicado. Isso faz toda a diferença no futuro dela, né? No cidadão que ela vai se tornar. Faz, e aí que a gente vê a grande diferença entre a sociedade moderna e a sociedade tradicional, onde esses papéis são muito fragmentados e você tem que saber lidar muito com isso, é como se fosse navegar em diferentes identidades. Na escola, uma identidade, com o pai é outra identidade, com a mãe é outra identidade, com o pai, enfim. Isso não é um processo, isso é um processo muito delicado, muito complexo. E o artigo 5º, quando ele diz que tem que tratar todos com essa igualdade, ele está falando disso. Porque se tem tanta diferença, a única coisa que vai ter em comum é que você tem que respeitar essa diferença. E que tem que respeitar a criança que está ali, né? E aí a questão fica mais delicada, porque a criança está num processo de formação, a criança está. Doutora Renata, e na prática, os casais entendem o que é essa guarda compartilhada ou vale quando está tudo muito bem, mas na hora que tem que tomar uma decisão mais difícil ali, não querem muito saber, não querem entender o que significa de verdade? Não, os casais não sabem o que é a guarda compartilhada. Na realidade, eles confundem com o regime de convivência. Eles entendem que conviver dividindo horários é que seria a questão da guarda. Não vê que a guarda é a questão de tomada de decisão. E aí é que entra o problema, porque um acaba assumindo a responsabilidade ou tomando todas as decisões sozinho, enquanto que o outro nem participa às vezes. Então, por exemplo, nessa ideia ainda tradicional de que a mulher é que fica, com a maioria das vezes, com a prole, né, aí ela leva ele ao médico. Né? Aquela criança ao médico. Até às vezes manda uma mensagem por WhatsApp, avisa até o pai de que vai estar levando, mas o pai ele não entende, ou ele ainda não entendeu que faz parte do processo de assumir a guarda compartilhada e ir ao médico também, para eles juntos poderem decidir sobre o medicamento, sobre o tratamento, se vai continuar com aquele médico ou não. Né? Então assim, não, quem vai levar vai ser a mãe. Porque é a mãe, porque tradicionalmente é a mãe que leva. Mas dentro da ideia da guarda, quem é que tem que estar lá? A mãe e o pai, né? Então a gente ainda tem que trabalhar muito nessa conscientização do que é a guarda compartilhada. E a lei, ela diz que a guarda compartilhada é prioridade desde que ambos estejam aptos a cuidar dos filhos. Como é que é determinada essa capacidade aí? Na realidade, essa ideia de estar apto seria aquele pai ou aquela mãe que não são prejudiciais àquela criança. Então, se você tem um pai ou uma mãe com um histórico de negligência, maus tratos, né, um abuso sexual, aí esse pai ou essa mãe, ele não pode estar com essa criança nesse processo de tomada de decisão. Nós tivemos uma situação em que a criança ela nasceu já com um problema de saúde extremamente sério e esse pai não aceitava isso. Assim, o meu filho não tem isso. E ele chegou a brigar com o médico, com o enfermeiro, foi expulso do hospital, então teve toda uma situação. Nesse caso, levando isso para o judiciário, houve entendimento que a guarda tinha que ficar com a mãe, porque o pai não tinha maturidade para compreender e aceitar a condição do próprio filho, que precisava fazer aquele tratamento. O pai simplesmente não dava medicamento. Meu filho não precisa. Então teve que ficar com a mãe, a responsabilidade. Teve que ficar com a mãe. E este é um tema que gera muitas dúvidas. Uma delas envolve a parte financeira do acordo. Vamos conferir a primeira pergunta. Quando a guarda é compartilhada, como fica a pensão dos filhos? Doutora Renata, como é que fica nessa situação?
Se a guarda compartilhada é simplesmente tomada de decisão, isso vai influenciar no momento que eles sentam para escolher qual é a escola, e aí vai refletir o valor que tem que ser pago da escola, mas não retira a obrigação de pagar a pensão alimentícia. O que compõe a pensão alimentícia? Aí eu vou ver dentro do padrão daquela família, né? Mas a escola, o plano de saúde, as atividades extracurriculares. Então, assim, independente de qual seja o tipo de guarda, alguém tem que pagar esses valores. E quem é que vai pagar? Aí eu vou ver a possibilidade do pai, a possibilidade da mãe, para eles juntos, porque aí passa a ser obrigação dos dois, arcar com a parte financeira dos filhos. Pois é, doutor Luiz Otávio, essa questão de pensão é sempre delicada, né? Quem paga acha que é muito, quem recebe acha que é pouco. Como é que fica? De quem é a maior responsabilidade nesse processo? Voltando um pouco ainda nessa questão do homem, da mulher, do pai e da mãe, é muito recente esse processo, relativamente, né, do ponto de vista social. O homem ainda não sabe lidar com o que a gente pode chamar uma nova mulher, que trabalha, que ele não é mais o provedor, que trabalha, que tem a sua autonomia, a sua liberdade. O homem tem dificuldade com essas novas identidades femininas. O que não dizer com a identidade da criança, com essa atividade, levar à escola? Isso tradicionalmente não é o homem que faz isso. Levar ao hospital, tradicionalmente não é o homem que faz isso. Enfim, como que ele lida com isso? Eu vejo com os amigos a dificuldade que tem com esse processo. Isso vai retratar, claro, também na questão da pensão. Ele não sabe lidar, ele não consegue. Que estratégia que eu uso? Isso para mim não é meu universo. Eu acho que nesse processo é, mais uma vez, delicado no mundo de tanta fragilidade nas relações e nas interações entre eles. E temos mais uma pergunta gravada nas ruas. Vamos conferir. A opinião da criança é levada em consideração na hora de definir a guarda? A partir de que idade ela pode ser ouvida para uma possível mudança nas regras? Doutora Renata. Veja, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele prevê que o adolescente, a partir dos 12 anos, né, quando se trata de questões referentes a ele deve ser ouvido. Mas você perguntar para uma criança ou um adolescente com quem quer ficar, né, é uma pergunta que é muito dolorida. É muita responsabilidade, né? Primeiro que não tem, e assim, você falando que tem que escolher entre o pai ou a mãe, né, não é uma pergunta que a gente faz no judiciário. Lembre-se, a guarda compartilhada é tomada de decisão, e se eu pergunto para um adolescente quem é que vai tomar as decisões na vida dele, ele vai perguntar, vai me responder aquela pessoa que for mais favorável a ele, ou menos rígida, né, aquela que for mais maleável. Porque sim, é o interesse dele ou dela, né, criança ou adolescente, de que tenha isso. O que a gente vai fazer uma análise, e não é uma pergunta assim de forma direta, é dentro desse contexto, quem é que realmente cuida dessa criança e desse adolescente. Então não é com quem a criança ou adolescente quer ficar, é quem melhor está preparado para cuidar dessa criança e desse adolescente. E a partir de que idade, doutor Luiz Otávio, uma criança ou adolescente tem o discernimento para poder ajudar nessa informação aí? Não tem uma idade, né? Não tem uma idade do ponto de vista biológico, você não tem essa idade. Esse processo ele é muito fluido, digamos. Agora, uma coisa com relação à criança, que é importante destacar, uma criança, ela não é... Uma criança, ela tem o seu universo. Né? Ela não é um adulto em miniatura, ela tem o seu próprio universo. E esse universo que eu acho que ele não está sendo suficientemente explorado. Né? Não é uma questão de realmente colocar para a criança essa decisão, não é esse o processo. Ele é muito mais, ele envolve muito mais sentimentos do que isso. E muitas vezes essa conversa mais permanente, esse contato mais permanente com a criança, com o jovem, eu acho que ela ainda está devendo muito. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar, agora nós vamos a um rápido intervalo, já estaremos de volta com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. No programa de hoje a gente fala sobre guarda de filhos. Aqui no estúdio eu converso com Luiz Otávio Teles Assunção, doutor em Sociologia, e também com Renata Vilas Boas, advogada de Direito de Família. E nós temos mais uma pergunta gravada nas ruas para ser respondida pelos nossos convidados. Vamos conferir. Quando um dos pais pretende sair da cidade com a criança, o outro tem direito a ficar com a guarda se não concordar com a mudança? Doutora Renata, situação complicada, não é mesmo? O que fazer nesses casos? Isso é dificílimo, porque assim,
A lei, o Código Civil, ele vai estar dizendo que a criança deve ficar com aquela pessoa que tiver melhor condições e que for melhor para ela criança. E aí você vai ter que fazer toda uma análise do contexto dessa criança, no seu relacionamento com a pessoa que fica e com a pessoa que vai. E os vínculos que se vão perder dessa criança quando ela for, e os possíveis vínculos que ela vai estabelecer nesse lugar lá, X. Então, assim, não existe uma fórmula para isso. Essas demandas são constantes no judiciário, porque vão ter eventos na vida dessa mãe ou desse pai que detém a guarda e que demanda a necessidade dessa mudança para outro lugar. E não é necessariamente perder a guarda, mesmo porque a gente pode ter situação de ter uma guarda compartilhada em estados diferentes. Doutor Luiz Otávio, o que os pais devem pesar numa situação como essa? Porque muitas vezes é uma oferta de emprego, não tem como recusar. O que priorizar? A criança, ela quer essa presença, ela deseja essa presença, ela quer esse apoio de alguma forma, mesmo inconsciente. Aí tem que ter um esforço. Ok, eu vou trabalhar numa outra cidade, eu estou distante fisicamente, você tem que fazer um esforço, meu caro. Você tem que vir fim de semana, você tem que tentar, mas não dá, é pesado, eu não sei o que você tem que fazer. Mas você não pode achar que pelo WhatsApp, pelo telefone, pela conversa por esses mecanismos tecnológicos, que você está cumprindo sua função de pai ou de mãe do ponto de vista afetivo. Você não está cumprindo, presença, não, né? De maneira nenhuma. Essa coisa de sair com a criança, ir para o parque, jogar bola, de passear com a criança, ir para o cinema com a criança, isso é fundamental num processo de construção de uma identidade. O pai e a mãe são arquétipos, são construções muito sólidas na formação da personalidade. O distanciamento, a criança pode não conseguir verbalizar e conscientizar, mas a longo prazo ela vai perceber uma lacuna, ela vai perceber que faltou algo aqui, tem um buraco aqui dentro. E nesse sentido, a responsabilidade maior é pai e mãe mesmo, porque a criança não vai conseguir suprir isso. Doutora Renata, no segundo semestre de 2018, uma lei alterou o Código Civil para aumentar as hipóteses de perda da guarda. Quais são essas situações? São situações em que coloca ou a criança em risco, ou é uma situação de violência doméstica, esse pai ele veio a matar a mãe, né? Então a gente vai ter algumas situações que foram colocadas. Analisando esse artigo, eu ainda tenho uma certa... eu sou temerosa com relação a ele. Porque, apesar de ser uma violência extrema a que aconteceu, né, esse pai que matou essa mãe, ele continua sendo pai e eu estou vendo que agora a criança também não tem o pai. Quer dizer, o pai fez uma coisa horrível, não vou inocentar em nenhum momento essa conduta desse pai, mas eu olhando a criança, eu ainda não tenho certeza se foi a melhor opção. Porque a criança ela ficou órfã de mãe e ficou órfã de pai. Então, eu ainda não tenho certeza se foi a melhor opção que nós fizemos. E vamos à última pergunta das ruas. Pode mostrar aqui. O direito de visita de avós e tios é garantido, independentemente do tipo de guarda? Doutora Renata, como é que fica nessa situação? Bom, o Código Civil ele fala expressamente o direito de visita dos avós. Ele não traz a previsão para os tios. Mas eu entendo sim que é possível o direito de visita dos tios, porque a criança tem um direito fundamental à convivência familiar, então abarcaria aí os tios também. Bom, independente da espécie de guarda existente, esse direito permanece, porque o direito não é do avô ou do tio, é um direito da criança até a convivência familiar, seja com o lado paterno ou o lado materno. Então, o direito é da criança, então independe do tipo de guarda. Isso independe também dessa alteração que teve no Código Civil ali, de que em casos extremos, um dos genitores pode perder a guarda? Aí, nesse caso, o avô, o tio que quiser continuar visitando, mantém esse direito? Mantém, é independente. Na realidade, o que vai ser feito? Uma análise, no caso concreto, para ver se esse avô ou esse tio seria de alguma forma também prejudicial à criança. Então, assim, eu vou olhar aquela pessoa de forma específica. Se chegar à conclusão que aquela pessoa, aquele avô, aquela avó, faz mal à criança, então ele não vai ter acesso a essa criança. Mas, de regra geral, doutor Luiz Otávio, é importante manter o vínculo, né, da criança com a família toda de uma forma geral. Não tem a menor dúvida. Mesmo com essas dificuldades que tem, essa distância, de alguma forma, tentar cobrir uma lacuna. A presença do avô, do avó, do tio, da tia, do primo, da família, de alguma forma. Muitas vezes isso já é coberto. Quantas crianças que não ficam com a avó, que não ficam com o avô, que é um segundo pai, num certo sentido. E agora não se substitui pai e mãe.
a ausência de um pai e de uma mãe, essa presença, e não só do ponto de vista, a presença afetiva, né? A importância, o que significa ser pai, o que significa ser mãe. Muitos pais e muitas mães, eu não sei se até que ponto que isso está claro para eles, a presença simbólica, a presença cultural, a presença emotiva disso, não só do ponto de vista econômico. É muito forte essa ideia pai e mãe. Isso é muito presente na formação de uma personalidade. Tios e avós podem agregar nas nossas lembranças, no nosso conhecimento, mas substituir jamais. Né? Não, tanto que você vê quando tem um órfão, morre um, fica um buraco na personalidade, que caramba, como é que se resolve isso? E você, acha que pai e mãe têm os mesmos direitos e responsabilidades com os filhos após uma separação? Por quê? Vamos conferir as opiniões que ouvimos nas ruas. Pode mostrar aqui. São filhos do mesmo jeito, tanto de uma parte como de outra, né? Então, por que só a mãe, que geralmente que fica com os filhos, né? Que tem toda aquela responsabilidade, por que só ela fica? O pai acaba criando o filho através de uma obrigação da justiça e não como dever de pai, como deveria ser. O pai vai no final de semana, de vez em quando pode, levando a vida dele normalmente. Quem acorda à noite é a mãe, é a mulher, né? Então, eu acho que tinha que ser mais bem dividido. Os direitos são iguais, tanto para ele quanto para ela. A responsabilidade também é dividida, né? Porque uma criança não tem culpa de vir ao mundo. Eu sou separado, tenho uma filha também. E eu acho que o pai e a mãe eles têm que ter os mesmos deveres e responsabilidades. Claro que sempre vai sobrar mais para a mãe, mas o pai também tem as suas responsabilidades e não pode fugir delas. Doutora Renata, a gente viu aí que as pessoas valorizam a divisão de tarefas e é bom lembrar que a igualdade prevista pela Constituição vale também para pai e mãe, não é mesmo? De que forma a legislação vê essa responsabilidade? Os dois têm a mesma responsabilidade? Bom, a responsabilidade é dos dois. Na realidade, eu não tenho nem divisão de responsabilidades. Quando a gente fala da obrigação que esses pais têm, oriundo do poder familiar, a gente diz que pai e mãe, né, têm o dever de cuidar, de assistir, de educar. Eu não tenho na legislação falando assim, o pai tem 25% da obrigação e a mãe 75%. Não, a gente está lendo lá, os pais, eles têm a obrigação de cuidar, de educar e de assistir. Então, são os dois. E deveria ser os dois juntos, não juntos como um casal, mas juntos como pais daquela criança, daquele adolescente que vão tomar essas decisões, que vão cuidar daquele filho, daquela filha, independente de estarem juntos ou não. Então, assim, a nossa legislação, ela fala que 100% da obrigação é do pai e 100% da obrigação é da mãe. E que deve os dois, de preferência juntos, cuidar dessas crianças. E deveria ser assim também perante a sociedade, né, doutor Luiz Otávio? Não dá para fugir a responsabilidade, como disse um dos entrevistados, né? Exato. As falas foram muito interessantes dos entrevistados, mas eu destaco a segunda ou terceira que o rapaz disse. Muitas vezes o pai, ele procura cumprir a obrigação por causa de uma questão jurídica, mas é mais que isso, é muito mais que isso. Você não está cumprindo por causa de uma obrigação jurídica. É uma não questão, deveria ser assim, não né? Poderia, né? De maneira... Está em jogo uma formação de uma personalidade, está em jogo uma construção de uma posição, de um papel no mundo, você saber lidar com esses papéis, principalmente numa sociedade extremamente fragmentada como a nossa, e um papel tão importante, que é o papel de pai e mãe, você não conseguir, eu acho irresponsabilidade muito grande, você colocar um filho no mundo sem estar com uma certa clareza do significado desse processo social e cultural que está envolvido nisso. Agora a gente vê que é um pouco o senso comum também, que mesmo com essa divisão de responsabilidades, pai, mãe, guarda compartilhada, sempre sobra mais para a mãe. Isso começa a mudar ou ainda não? É muito pouco essa mudança, ainda é muito pouco. Poucos são esses pais, né, que lavam roupa, poucos são esses pais que estão com o filho, amamentando o filho com né, estou falando de uma criança menor, óbvio. Poucos são esses pais que buscam, na maioria, você vai na porta das escolas, a maioria que está na porta das escolas são as mulheres, são as mães que estão na porta da escola, os pais, poucos são os pais que estão ali dentro. A igualdade está muito ainda no plano jurídico, mas no plano social ela está muito distante, o que não é nada bom. É. E o pai ou a mãe, eles podem recusar a guarda de um filho, doutora Renata, por exemplo, está ali determinado que é prioridade a guarda compartilhada, mas se um dos dois não quer, ele pode recusar? Pode. A previsão expressa no Código Civil para que aquele que não queira se manifeste dizendo que não tem interesse em ter a guarda compartilhada.
Mas isso não exime do pagamento de pensão e de cuidados definidos, né? Isso é outra coisa. Com relação à guarda, ou seja, tomada de decisão, um deles pode abrir mão. Bom, nós estamos chegando ao final do programa, mas antes eu gostaria de saber as considerações finais de vocês, as dicas para que essa questão com os filhos seja natural e não uma obrigação, como disse um dos entrevistados. Doutor Luiz Otávio. Esse caso da guarda que ele pode recusar, não há perdão para um sujeito desse. Nós estamos falando de crianças, nós estamos falando de pré-adolescentes, que você está falando. É uma idade ainda em processo de formação. Jamais isso poderia estar passando pela esfera jurídica. Jamais. Acho que a esfera jurídica é o último momento quando as relações sociais, as relações culturais, elas já não são capazes, você então leva para o plano jurídico. Se isso está sendo discutido no plano jurídico, é sinal de que essas interações, elas ainda estão deixando muita lacuna. Para a senhora, doutora Renata. Bom, a questão da guarda compartilhada, eu entendo que é o melhor para a criança, sim, né, para a criança e para o adolescente. Eu acho que no processo de formação dessa criança é importante ter a figura desses elementos, né, do pai e da mãe. E eu acho que os casais que fizeram a opção de ter filhos, intencional ou não, não nos interessa, a criança já está ali, eles têm a obrigação de assumir esse papel, né, de ser pai e de ser mãe daquela criança. Então, eu acho que o que a gente pode fechar aí é falando que sempre que a gente tiver alguma questão envolvendo criança, ao invés de colocar os sentimentos de pai e mãe, né, à flor da pele, colocar a criança no meio. Como se eu colocasse ela no meio da mesa e falasse assim, vamos pensar o que é melhor para o desenvolvimento, para o crescimento dessa criança. Bom, com essas considerações tão importantes, a gente chega ao final do artigo 5º de hoje. Doutora Renata, doutor Luiz Otávio, muito obrigada por terem vindo até aqui. Eu que agradeço. Eu agradeço também a sua companhia. Se quiser sugerir um tema, é só enviar para o e-mail que aparece na tela. Você também pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo artigo 5º. Tchau.